Hoje comigo, como toda quinta-feira, o advogado Inácio Júnior e o médico Alexandre Stelling. Bom dia, doutor Alexandre Stelling. Bom dia, Wander. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Um bom dia especial para quem está nos ouvindo em Arandu, meus amigos de Arandu. Ontem, o jornal, um telejornal, fez três notícias seguidas que são horripilantes. A primeira foi aquela menina, tal da Micaele, de 3 anos, morta por espancamento. Olha que absurdo, 24 horas de alta por espancamento. Foi determinada que ela fosse para a casa da avó. A avó devolveu para a mãe e a menina foi assassinada. Na sequência, a notícia daquele que você vai abordar também, daquele morador, Morador alemão. que achou que fosse assaltado por uma moradora de rua e sacou da arminha e matou. Horripilante. Por R$1. Por R$1. E depois a notícia daqueles caras em Barueri. 6 moradores de rua, 8 moradores de rua, 4 morreram, né? Aí a gente vai vendo que a banalização da morte é uma coisa estranha, Do né? mal, né? Como dizia A banalização do mal. Como dizia Ana Arendt, né? A Mas por banalização outro do mal. a banalização do mal. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, em Curitiba, a moçada se reunindo para fazer teto para morador de rua com caixa de leite. A moçada do 2º grau da escola. Pegando caixa vazia de leite, fazendo tipo umas cabaninhas e cobrindo os moradores de rua. Aí dá um pouquinho de esperança no coração. Existe notícia boa para a gente falar. Existe ainda. notícia boa pra gente falar, exato. E aí, Júnior, bom dia. Bom dia, Wander. Bom dia, Alexandre, aos ouvintes da Jovem Pan. O nosso abraço. Falando em mandar um bom dia, Wander, eu queria desejar um bom dia a um ouvinte nosso, assíduo, que está sempre nos acompanhando, que é o prefeito de Águas de Santa Bárbara, o nosso amigo Haroldo Caetano. Está sempre nos acompanhando e é um grande prefeito. Eu queria cumprimentá-lo, aproveitando. Essa semana, na terça-feira, teve as contas 2017, as primeiras contas dele aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas, demonstrando que, além de uma grande pessoa, se apresenta como um grande gestor. O meu destaque para hoje, Wander, se refere a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o ministro Barroso pautou na terça-feira uma audiência pública para discutir, eu acredito que deve julgar final desse ano, começo do ano que vem, que permite, em tese, a possibilidade de candidatura sem partido político. Ou seja, como acontece em alguns países da Europa. O Macron, por exemplo, na França, lá ele foi candidato sem partido nenhum, depois o movimento dele lá se transformou num partido político, mas ele foi candidato sem partido. O STF deve enfrentar essa questão, no caso do Rio de Janeiro, são 2 advogados que pleitearam em 2016 o direito a serem candidatos sem partido político. Essa questão chegou no STF, está pautada a audiência pública, na sequência deve ter o julgamento. Se o STF entender que é possível o candidato sair sem afiliação partidária, nós vamos ter uma dinâmica totalmente modificada para as eleições de 2020 no Brasil. Muda inclusive a questão do fundo eleitoral, né? Sim. Tempo de televisão, tempo de rádio, muda tudo. E já seria para 2020, já poderia... Se o STF entender que é possível, porque são as eleições de 2016, né? Ou seja, as eleições para prefeito. Eles queriam ser candidatos a prefeito. E também temos uma outra questão. O Barroso já sinalizou, que é o relator. Se ele entender que é possível, ele vai estender para os cargos proporcionais, ou seja, para os vereadores também. Agora, imagine como que vai se normatizar isso depois, regulamentar. Isso realmente para vereador vai complicar, porque vai sair muito candidato a vereador. Muito candidato. Eu quero ser candidato. Outra coisa que muda também é o coeficiente eleitoral, né? É outra coisa também. Olha o imbróglio. Esquecemos esse detalhe. Não esqueçamos um pequeno parênteses, que se isso acontecer, nós teremos um ativismo judicial flagrante, né? Ou seja, o que é o ativismo judicial para o nosso ouvinte entender? É quando o Poder Judiciário legisla. E isso é uma situação inadmissível no Brasil, que nosso sistema jurídico é o chamado sistema civil law. Nós somos pautados pelo direito material, né? Diferentemente da Inglaterra, por exemplo, que trabalha no sistema do common law, em que eles não têm nenhuma constituição, eles só decidem com base nos precedentes. Mas no Brasil nós vivemos um momento intenso de ativismo. Nós temos vários exemplos. A demarcação das terras dos índios da Serra Raposa do Sol, que era competência do Executivo, foi feito pelo STF e vários outros casos, né? Esse é um assunto para uma outra hora, Mané. Mas, Júnior, mas é interessante também. Você falou que perigas aí o judiciário legislar.
Mas em Não, alguns... legisla, ele legisla. Exatamente. Em alguns casos ele está legislando, está dando as cartas. Sem dúvida. Vou dar um exemplo para você, que ele não só legisla, quando nós falamos legislar, nós imaginamos das leis, mas nós temos uma situação pior, onde ele emenda a Constituição por interpretação. Vou dar um exemplo, não digo que não seja necessário, mas é um exemplo que tecnicamente não poderia acontecer. As uniões homoafetivas. A Constituição, não sou contra nem a favor, não estou fazendo juízo de valor, estou falando como jurista, como advogado. A Constituição fala que casamento se trata de homem e mulher. Né? Veio o STF e estendeu isso para pessoas do mesmo sexo. Eu também até sou a favor disso. Eu acho que as pessoas têm que escolher quem elas devem conviver. É uma opção pessoal de cada uma, mas tem que mudar a Constituição. Tem que mudar a Constituição, tem que mudar a legislação. Não pode vir o Poder Judiciário e legislar, e pior, emendar a Constituição. Mais um motivo para pensarmos numa nova Constituinte. Perfeito, Alexandre. Nós já comungamos nesse sentido que nós defendemos a bandeira de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Não precisa parar de reformar a Constituição, precisa fazer uma nova. Isso não tem dúvida. É penduricalho que não acaba mais. Sem. Já está passando da hora de uma nova Constituição.